Vamos lá, meus irmãos, dando sequência aqui ao nosso 10º dia, segundo bloco. Vamos lá, os slides do livro de Ruth, uma síntese, é claro. O Júnior pode estar lendo para nós. Autor provável. Autor provável, Samuel. Pode continuar lendo. Tem uma tarja preta aqui. Ah, então tá. Do lado esquerdo. Pronto. Data. Os acontecimentos estão relacionados ao período de 1340 anos antes de Cristo, e o livro deve ter sido escrito por volta do ano 1000 antes de Cristo. Por quê? Pois não, pode falar. Temas principais: a fé de Ruth e a linhagem de Davi. Joia. Por que se tem como base, o período é abrangente, mas por que, olha só que interessante, a narração, os acontecimentos são em algum período de 1340 até por volta do ano 1000. Né? Os acontecimentos estão relacionados ao período de 1340 a.C. E o livro, por que 1340 propriamente dito, né? E por que foi escrito por volta do ano 1000? O que vocês acham? Será que tem alguma coisa que o livro registra que dá essa ideia? Eu vou, então, responder para vocês. O capítulo 4, finalzinho, fala assim, ó, esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Opa! Então, o narrador aqui, ou isso daqui foi um acréscimo depois, ali perto dos dias de Davi, ou por algum profeta, ou por algum outro escritor, ou realmente foi Samuel que conhecia já a vida de Davi. Vocês conseguem entender? Uhum. Porque ele está registrando uma história dos juízes, mas ele está registrando naqueles dias, porque ele conhece a pessoa de Davi. Como eu disse, de duas uma. Ou esse finalzinho do livro é um acréscimo, não que deixe de ser inspirado, mas vamos imaginar que algum profeta, depois de Samuel, Natã, por exemplo, tenha colocado esse detalhe, guiado por Deus também. Mas eu, particularmente, acredito que o livro foi escrito por Samuel, e, de fato, Samuel logo depois que ele já tinha ungido Davi, antes da morte dele, é claro. Entendeu? Porque pode ver que essa é a história dos antepassados de Davi, e não diz do rei Davi. Interessante, né? Poderia dizer rei Davi, né? Mas espera aí, para Davi aqui já ser rei, Saul já teria morrido. Ele já teria se tornado rei, pelo menos, de Judá ou de Israel. Mas, no caso aqui, só fala de Davi. E fala de Pérez, gerou Hezron, Hezron gerou Ram, Ram gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, ponto final. Interessante, né? Por isso que é por volta do ano 1000. Tá bom? Uhum. É claro que essas datas, viu, meus irmãos, elas não são precisas. Você tem que lembrar que na antiguidade, 50 anos não é nada. 1050, 1950, 50 anos na antiguidade é pouco tempo, tá? Então, isso acontece, tá bom? Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Alguma dúvida, irmã Cleusa? Alguma dúvida, Júnior? Não, acho que está bem explicado. Tá bom. Temas principais. Por favor, pode ler. A fé de Ruth e a linhagem de Davi. Joia. Divisão fundamental do livro. Primeiro, o amor de Ruth por sua sogra Noemi e sua escolha em servir ao Senhor. Maravilhoso. E tanto é
que o versículo-chave de Ruth é Ruth 1,16, aonde diz, Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Esse é o versículo-chave. Agora, se nós pensarmos que nos dias de Juízes o povo estava acomodado, vem agora uma moabita, sem nenhum acomodamento e com uma profunda devoção e desejo de seguir o Deus de Israel e dar uma lição para todos aqueles judeus daqueles dias. Genial, não? E é o amor que ela tinha por sua sogra, e não só pela sua sogra, mas pela história da sogra e pelo Deus da sogra. Né? Uhum. 2. O trabalho de Ruth nos campos de Boaz e o encontro com Boaz. E aqui outro acontecimento importante, que aí a gente vai entender um pouco sobre a história de Boaz e os acontecimentos. 3. O noivado de Ruth e Boaz. 4. O casamento de Ruth e Boaz. E agora a gente vai para os fatos importantes. Irmã Cleusa, consegue ler ou não? Fica ruim para a irmã. Consigo, pastor. Então, É pode que ler. tá dando um eco. Então, é só uma frase só. É o relato mais famoso da conversão de um gentil à fé de Israel. Aleluia. Obrigado, minha irmã. Por que é o relato mais famoso? Mas, pastor, e Raabe? Por que Raabe ficou menos famoso do que o episódio dessa Moabita? O que difere, irmãos, de Raabe para Ruth? Vamos lá. Pode começar, Júnior. O que difere? Porque, vamos lá, por que Ruth se torna mais famosa, o relato da conversão mais famoso? Porque não é a conversão da prostituta Raabe. Ora, ela era uma prostituta. Aí depende do olhar, né? Eu vejo de Raabe mais importante. Entendeu? As duas são importantes, mas assim, pela questão lá de ela, de ser prostituta, enfim, uma pessoa muito, por exemplo, igual os leprosos, uma pessoa que era desprezada, né? Enfim, eu acho que, embora a Moabita aqui, né, também tinha hostilizada pelos judeus, se achava raça pura, né? Mas eu acho que Raabe é algo que traz mais Significado. destaque. Mais destaque. Exatamente. E a irmã consegue entender porque é o relato mais importante? Não, pastor. Não. Então, na realidade, toda conversão é importante. Não tem maior ou menor. Mas o que se destaca aqui, por ser mais importante, não é nem o fato do livro receber o título do nome dela. Mas o que é mais importante, de fato, é porque há uma postura ardente do coração dela de querer seguir o Deus de Israel e acompanhar a sogra. Pode ver que a declaração de Ruth é uma das declarações de fé mais ousada que uma pessoa poderia ter nesse contexto. Porque pense assim, era uma fé diferente da fé de Raabe, porque a fé de Raabe foi importante, foi, mas Raabe, ela quis a salvação em Deus de Israel e a proteção no Deus de Israel. Mas
diferente de Raabe, Raabe poderia ter ido até o acampamento dos judeus e lá se rendido ao Deus de Israel. Concorda? Seria mais ou menos isso. Se Raabe tivesse feito isso, aí eu diria que as duas estavam em pé de igualdade. Ambas tiveram fé, ambas acreditaram no Deus de Israel, concernente à sua salvação, ambas são história maravilhosa. Mas o destaque da conversão de Ruth ser mais significativo é porque essa nação, ela tinha uma história de aversão ao povo judeu. Já eu vou mostrar para vocês aqui o mapa, mas os moabitas, eles são descendentes de Ló. No primeiro momento, nenhum problema, mas depois de algum tempo, os moabitas, eles de fato, eles se tornam um povo que hostilizam demais os judeus. Então, o que acontece? Os moabitas, eles tinham uma história contra o povo de Deus, lá já nas planícies de Moabe, quando o povo de Deus estava passando, junto com os outros reinos ali, que não deixaram Moisés passar, eles foram hostis. Então havia uma hostilidade profunda já há décadas. E o que acontece? Josué conquista Canaã. Moabe continua sendo um lugar ainda hostil aos judeus, mas sem nenhuma proximidade. Passam-se vários séculos ou décadas. Vem esse acontecimento e uma moabita, por livre e espontânea vontade, deseja agora o quê? Se converter ao Deus de Israel. Então isso é muito forte. Por quê? Porque, de fato, ela está tendo uma procura voluntária, espontânea, ousada. E detalhe, ela está seguindo a sogra, aí você diz, tá bom, pastor, mas ela não estava sem eribeira. Não. Ela estava seguindo uma senhora falida. E ela, como uma viúva também, ela sabia que ela estaria indo para um lugar totalmente desfavorável. Percebam, uma pessoa, quando ela se tornava velha, naqueles dias do Velho Testamento, sendo homem ou mulher, o que dava uma certa segurança para ele ou para ela era o que eram os seus filhos. Noemi já era uma anciã velha. Tinha perdido o marido e agora perdeu os filhos. Ou seja, ela viveria praticamente de esmola. Agora ela tinha uma nora, que era Ruth, mas era uma moabita, que foi casada também com um filho de Noemi. Ou seja, a chance dela arrumar um casamento era muito difícil. Então, era uma anciã falida e uma moabita falida, indo a uma terra sem eira, sem beira, sem esperança, simplesmente porque uma não queria abandonar a outra por causa do Deus de Israel. E a declaração de fé, diante do que eu falei, agora vocês conseguem ver como é grande e como é maravilhoso essa declaração de fé dela. Vou ler de novo, o versículo 16 e 17. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe, e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor, o Deus de Israel, me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Meu Deus do céu. Ela não estava aqui com espias apontando uma espada, dizendo, nós vamos destruir Moabe. Ela estava aqui simplesmente, voluntariamente dizendo, Noemi, não me atrapalhe. Noemi, o teu Deus é meu Deus, e que ele me castigue se outra coisa que acontecer comigo se eu não te acompanhar. Então, por favor, não me resista e não me impeça de te acompanhar. Por isso que é o relato mais famoso de conversão. Nós vemos muitas atitudes de fé ousada,
Mas essa atitude dessa... Guardem isso, não era uma moabita. Ela não era uma judia. Isso é extraordinário. Vou até dizer aqui, vou parafrasear, tá bom? Ela foi um tipo Abraão do sexo feminino. Entendeu? Concorda? Ela foi um tipo Abraão. Ela, pela fé, abandonou tudo pela fé. Não tinha muito, mas ela tinha quem? Ela tinha sua família, ela tinha sua história. Ela podia ficar com o seu povo. Não, ela preferiu assumir os riscos para seguir o Deus de Israel junto com a sua sogra. Tá bom? Então, isso que é fantástico. Agora eu vou mostrar o mapa aqui para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, acho que Não? tá ok. Acho que eu fiz o contrário, né? No tempo lá, quê? o povo... eu falei que os judeus eram hostilizados. Nesse tempo era o contrário, né? Eles Eles hostilizaram. eles foram hostilizados pelos moabitas, né? Era o Foi o contrário. contrário, né? Mas aí depois, é óbvio que depois no livro de Juízes, nós vamos ver os midianitas atacando eles e vamos ver os moabitas. Sim, claro. Aí os moabitas também hostilizam os judeus e os judeus também lutam contra eles e etc. Então, agora deixa eu mostrar outro gráfico aqui para vocês. Olha a cidade de Moab. Olha aqui que interessante. Aqui para baixo está o Egito, né? Aqui o Mar Morto e aqui o Edom, os Edomitas. E Moab é essa região aqui, ó. Enorme. Lembra de Balaão? Ele foi contratado, sim, Balaão, pelo rei de Moab. Moab, é verdade. Entendeu? Olha que interessante. Para quê? Para praguejar que o povo de Deus. Ou seja, olha a história. Mas, pastor, eles não eram descendentes de Ló. Em outras palavras, eles não eram meio parentes, eram, irmãos, mas várias gerações foram se passando. E aqui é aquilo lá. Quem está reinando não se lembra e não quer saber daqueles que foram seus antepassados, até porque nada aqui já tinha praticamente 1000 anos de história. Né? Verdade. Tá bom? Então vamos lá. Tudo bem, irmã Cleusa? É como a conversão de um muçulmano ao judaísmo. Sim. É algo impressionante. É algo impressionante, exatamente. Tá bom, irmã Cleusa? Alguma dúvida? Está desligado já. Desligou? Se ela tem alguma dúvida, pode perguntar. Então tá bom. Então, vamos continuar aqui, Júnior? Vamos. Pode dizer? Pode ler. O versículo 1:16 é o mais famoso. Aspa, onde fores, irei. Onde pousares, pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Fecha aspas. É uma espécie de novela oriental que destaca as tribulações de uma mulher que perde o marido e fica sem perspectiva até o propósito de Deus em fazê-la parte da linhagem escolhida e messiânica. Aqui o professor Ribeiro, como a professora Márcia, comentam muito sobre isso, que é uma espécie de novela. Por isso que os judeus vão colocar o livro de Ruth ao lado do livro de Salmos, Provérbios e Jó. Porque realmente, irmãos, dá para fazer desse livro uma encenação teatral maravilhosa. Sim, os judeus têm razão, né? Nesse aspecto tem. Mas ele não deixa de ter um lado histórico, né? Claro. Não deixa de ter um lado histórico. Aí, então, terminamos aqui o livro de Samuel. Eu só vou agora fazer umas citações. De Ruth, aliás, me desculpa, a gente vai começar o livro de Samuel. Deixa eu só fazer algumas citações aqui para vocês. Só um segundinho. Alguma dúvida sobre o livro de Ruth? Não, acho que está claro, né? Tá? Não tem nenhuma dúvida, né? Uma coisa muito interessante, a professora Márcia, ela fala uma coisa muito legal. Ela comenta sobre os nomes, né? Eu gosto muito de
de sempre pegar o material. Quando eu estou lendo um livro, fazendo um sermão, eu gosto muito de ver o significado dos nomes, né? E confesso que na maioria das vezes eu faço isso, mas tem vezes que você acaba não fazendo, etc. e tal. E a professora Márcia Zoller, ela fala uma coisa muito interessante. Ela comenta sobre essa questão dos nomes e os significados dos nomes dos personagens da história de Ruth. Por exemplo, Elimelec, que é o marido de Noemi, significa Deus é rei. Olha que interessante. Noemi, a esposa de Elimelec, significa minha alegria, meu prazer. Mara, que é o outro nome que Noemi dá para ela própria, significa amarga. Malom, filho de Noemi e Elimelec, significa doença. Quelion significa fragilidade. Orfa, a nora de Noemi, significa costa, nuca. Ruth significa amiga, companheira. Boaz significa pela força. E Obed, que é o filho de Ruth e Boaz, significa servo. E quando a gente vai ver assim o principal significado do livro de Ruth, a gente vai entender direito, irmãos, uma das doutrinas mais lindas do livro de Ruth, que é a fidelidade e a lealdade de Deus. E a lealdade em um ambiente de apostasia. E o legado dos ancestrais do rei Davi. E a grande questão de Boaz se apresentando como o grande resgatador. Você vai ver que na história aqui de Ruth, Boaz ele é o resgatador. E o que a gente lembra como tipologia de Cristo? O que é o resgatador? Senão aquele que compra o direito. Né? Pode ver que há uma cristologia aqui no livro de Ruth. Boaz ele compra o direito de se casar com Ruth. Pode ver que naqueles dias até o trâmite e o negócio foi feito aqui com ordem e decência, foi feito com critério, foi feito com zelo. E aqui nós entendemos que aqui é de fato praticado aquilo que lá em Deuteronômio 25, que era chamado a lei do levirato. Dote. Que é praticamente quase como um dote, mas só que, lembra, nesse caso aqui, é quase como a lei do levirato. Lembra que a lei do levirato era quando numa família morria-se alguém, o cunhado, logo na sequência, ele tinha que casar-se com aquela viúva, e aquele primeiro filho não seria dele, mas seria do seu irmão, para dar continuação à herança. Interessante. Né? Então, é a lei do levirato, e a palavra levirato não tem nada a ver com Levi, não tem a ver com levir, no latim, que vem de cunhado, porque a lei do cunhado, pode ver que é o cunhado que agora assume a cunhada e cumpre um mandamento. Agora, perceba que naqueles dias, mesmo eles sendo tribais, e mesmo eles tendo peregrinado para o deserto, isso já era um código civil muito evoluído, mostrando o seguinte, olha, haverá uma norma para que os descendentes e a terra e a família e a linhagem e o nome não se perca. Lindo, né? E no caso... a lei civil, ele é o civil, ele é de sucessões aí, direito exatamente. Família, de sucessões. Agora pensa que tudo isso aconteceu lá no Sinai. E que tudo isso, mesmo no período das conquistas, já era uma coisa presente ali entre eles, mesmo eles vivendo, seguindo o seu coração. Mas agora vem Ruth e Boaz cumpre o quê? Boaz cumpre isso. Por que entendemos assim que o livro de Ruth foi escrito ali por 1300 e pouco? Porque quando a gente pega os descendentes, né, a gente vê que são vários descendentes. Então, a gente calcula um tempo provável para aquela história. Quando que se dá aquela história? Essa história foi perto do ano 1000? Não, não foi perto do ano 1000, porque no ano 1000 nasce Davi. E quando a gente pega, por exemplo, aqui, que esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gera
Esrom. Esrom gera Arão. Arão gera Aminadab. Aminadab, Nasson. Nasson gera Salmão. Salmão gera Boaz. Boaz gera Jessé. Jessé, pai de Davi. Opa, são 8 gerações. Então, 8 gerações, a gente pressupõe aí que cada geração fosse 20, 30 anos, então se calcula que possivelmente deve ter sido por volta de 1.300, 1.200, em algum momento ali. Interessante, né? Olha como que estudar é interessante. Mas o que eu gostaria de destacar aqui era principalmente essa questão do resgatador. E o resgatador aqui é uma alusão a Cristo, aquilo que ele fez conosco. Ele nos compra, ele nos resgata. Pode ver que aqui no caso ele compra o direito de casar-se com ela. Tá bom? Tranquilo, meus irmãos? Sim. Tranquilo, minha irmã? Só uma pergunta. Sim, pastor. Pode falar, Júlio. Essa aí tem uma relação com o Novo Testamento ou não? Que fala lá sobre Herodes casar com a mulher do seu irmão? Tem aquela pergunta, ou não tem nada a ver? Não, não tem, porque lá no caso foi o casamento não por causa de lei do levirato, até porque ali no caso é literalmente o divórcio e o novo casamento. Ah, sim, é Pode verdade. ver que lá, Esqueceu, né? ali no caso, tanto é que ele foi morto, porque o que João Batista estava dizendo? João Batista estava dizendo, Herodes, porque assim, nós estaremos aprendendo no final do Introdução ao Antigo Testamento 2, quando a gente for falar do período interbíblico, e quando a gente começar a Introdução ao Antigo Testamento, ou melhor, Introdução ao Novo Testamento, a gente vai gastar algumas semanas estudando o período interbíblico. E quando nós tá. estudarmos o período interbíblico, a gente vai entender um pouco melhor a família herodiana. Ah, sim, entendi. E os herodianos, eles eram judeus misturados. Sim, já li sobre isso. Isso, então, mas eles, mesmo sendo judeus misturados, eles caem no princípio de Ruth, porque eles diziam-se ser seguidores do Deus de Israel. Olha, se você é um seguidor do Deus de Israel, então você é aquilo que nós chamamos de... Você é um prosélito, né? Mesmo que você era... Ah, sim. Como que uma pessoa de uma outra nação se tornava um judeu? Ele era agora incluído à fé judaica. Então, Sim. Herodes, mesmo ele sendo de famílias misturadas, e a gente vai estudar isso bem, ele se gabava como o quê? Como um judeu, e por isso ele queria também ser rei dos judeus, tendo esse direito civil e ao mesmo tempo religioso, sendo respaldado por quem? Pelos sacerdotes. Só que ele fazia tudo isso de forma política e não espiritual. Pode ver que o profeta o sentencia, ao invés de ele se retratar, o que ele faz? Ele se rancoriza. E tanto é que a esposa dele pede a cabeça de João Batista e ele aceita. Entendeu? Então você vê que não tem nada a ver. Ali já era um pecado, né? Tá bom? Entendi. Tá bom? Joia. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui o nosso slide. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu fechar aqui, irmãos, que eu estou me perdendo. Mudou alguma coisa na minha tela, mas não tem problema não. A gente vai dando um jeito aqui. Deixa eu interromper. Cancela. Aí apareceu. Continuando, vamos agora começar o primeiro livro de Samuel. Muitos estudiosos, por exemplo, a professora Márcia Zoller, ela, quando ela vai dar o livro, ela fala só Samuel, porque vocês lembram que, de fato, Samuel não tinha divisão de primeiro e segundo livro. Então, não está errado também você chamar. Vamos estudar agora o livro de Samuel, tá bom? Então, vamos lá. Muito pouquinho. Eu vou aumentar. Primeiro livro de Samuel.
Pode ler para nós, Júnior? Autor, provavelmente Samuel até o capítulo 24, e Natã e Gade, o restante, até o capítulo 31. Por que razão? Porque Samuel morre. E É aí verdade. nós temos alguns profetas muito importantes que acompanhavam Davi, que era Natã e Gate. Deixa eu fazer um comentário aqui, irmãos. Olha como é interessante o coração da pessoa. Lembra que eu falei que no período dos juízes é um período em que eles literalmente se esquecem de Deus e os sacerdotes também se esquecem de Deus. É um ciclo, né? É um ciclo de abandono. Davi era uma pessoa tão especial, irmãos. Olha que interessante. Saul tinha tudo para ser um contemporâneo dos juízes. Concorda ou não? Sim. A maneira em que Saul vivia era seguindo o seu próprio coração. Uhum. Por isso que os ciclos na vida de Saul também foram ciclos de derrota, arrependimento, vitória, derrota e até o final da grande derrota. Agora, olha que interessante. Noemi e Ruth, principalmente Ruth, olha o coração dela. Mesmo vivendo nos dias de juízes, a postura dela é outra. Quem eram os sacerdotes nos dias de Ruth? Não importa, o coração dela estava no Deus de Israel. Quem era o grande profeta nos dias de Ruth? Não importa. O coração dela estava no Deus de Israel. Quem era o juiz nos dias de Ruth? O livro de Ruth não destaca nenhuma dessas coisas. Só menciona que foram nos dias dos juízes, na época dos juízes. Agora, olha que interessante. O coração dela estava. Já Saul, o coração dele não estava. Pode ver que nos dias de Saul tinha sacerdote, tinha profeta, mas Saul meneava com a cabeça e com o ombro, dava de ombros, desprezava para as instruções do profeta. Já Davi é o oposto. Davi tinha Samuel como um grande líder, Natã. Já Davi tinha Gate também como um grande profeta. Quando nós estudamos os livros e a gente começa a estudar o livro de Samuel, você vai ver que é com muita frequência que Davi vai ao sacerdote, consulta o Urim e Tumim. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Percebam que a grande questão não é o contexto em que você vive, mas é a forma que o nosso coração responde e reage a Deus em qualquer momento da história. Interessante, não? Uhum. Então, o livro de Samuel é escrito por Samuel e possivelmente no final é Natã e Gate, tá bom? Continuando. Data, 1100 a 970 a.C., aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque vai registrar a história de Saul, a história de Davi, até quando ele está praticamente uma certa idade e aí ele até o final da vida dele, praticamente. Temas principais. Temas principais: Samuel como juiz e intermediário entre a época do juízo e o Reino Unido, Saul e Davi. Agora é muito importante a gente saber que a gente está entrando num período chamado Monarquia Unida, Reino Unido. E aqui começa então, continua para nós, Júnior, por favor. O estabelecimento de um reino teocrático. Então, é um reino teocrático. Na realidade, Deus sempre quis ter o governo teocrático e não um reino humano teocrático. Porque o reino seria divino, né? E não humano, né? Sim. Pode ler para nós, Júnior? Divisão fundamental. Primeiro, nascimento e preparação de Samuel. 2, o reino de Saul, sua unção e rejeição. 3, o reino de Davi, sua unção como futuro rei, provações, fugas e a morte de Saul. Joia. Essa é a síntese, né? O esboço, a divisão fundamental. Agora a gente vai ver. Deixa eu só fazer um outro comentário aqui com vocês. Guardem isso, irmãos. O reino e a monarquia não era um projeto de Deus. Nós sabemos que, humanamente falando, um reino, uma cidade-estado, já era
algo muito importante naqueles dias, para a sua atividade econômica, social, para a questão da segurança, para a questão do comércio. Já era uma questão de proteção, de continuidade daquela nação, no caso, né, daquela cidade-estado, e um reino, então, tinha uma projeção ainda maior, porque agora o que acontece? Qual é a grande diferença das 12 tribos de Israel para o reino? É porque agora essas 12 tribos estão centralizadas em uma única pessoa à liderança. Lembram que antigamente eram 12 príncipes, em cada tribo tinha um líder. Assim como tinha, olha que interessante, tinham príncipes das tribos, tinham os sacerdotes e tinham os levitas. E como se não bastasse, Deus ainda levantava profetas. Perceba que a quantidade de líderes era bem significativa na nação. Então havia-se como você ter uma interação entre vários líderes, tratando dos assuntos e buscando uma resposta divina, buscando o que era melhor para cada tribo. Não tinha o fator unificador. Agora, com o Reino Unido, ou com o surgimento da monarquia, muda todo o panorama. Centralizou numa pessoa só, né? Centraliza numa pessoa só. E por isso que Deus não queria um rei. Por isso que o sistema de Deus sempre foi teocrático. Porque esse ser centralizador sempre foi do desejo de Deus de ser ele para com o seu povo, com as suas características peculiares. A figura centralizadora, ela não era um projeto de Deus. Pode ver que o juiz, quando ele era levantado para libertar. Podem ver que durante os períodos dos juízes acontece que alguns juízes foram levantados praticamente simultaneamente em lugares distintos, para praticar libertações distintas, já que se tratando que o lugar era bem amplo. Querendo ou não, as 12 tribos de Israel não era uma coisa muito próxima, ainda mais naqueles dias. Então, olha que interessante, quando a gente pensa, né, nessa questão centralizadora, ela é perigosa, porque aqui tem uma figura centralizadora política, econômica, social e religiosa. Por essa razão que também Deus permite a construção do templo. Percebam como Deus ele não tem aquilo como sua vontade soberana, mas ele permite. Ele não era do seu agrado construir um templo, mas ele permite. Porque já que havia agora essa centralidade, Deus ainda queria ser o grande líder, dando as diretrizes para a nação. E aí eu estou fazendo uma série de mensagens sobre o templo. Perceba que não foi o templo também que salvou as pessoas. Sim. Porque é o coração. Davi não tinha templo, mas tinha o coração em Deus. Saul não tinha nada disso e não tinha o coração em Deus. Salomão construiu o templo e, num primeiro momento, tinha o coração em Deus. Depois, Salomão constrói outros templos pagãos, idólatras, e aí vem o castigo. Eu poderia aqui dizer que, de uma forma bem parecida, Salomão viveu o dilema do quê? Dos juízes. O mesmo ciclo. Pode ver que ele constrói altares, constrói ídolos, adora os ídolos, para agrado da sua mulher e das comunidades ali vizinhas. Ou seja, ele pratica também um culto político, nega Deus num primeiro momento, porque Deus ele não aceita ser dividido com ninguém. Deus permite o sofrimento sobre o próprio Salomão e ele volta-se para Deus, ou seja, ao ciclo também. Percebam que lá nos Juízes, qual que era a máxima da destruição deles? Fazerem a vontade segundo seu coração. Salomão, mesmo monarca, glorioso, com o templo, com a casa de Deus, certa ocasião foi fazer a vontade do seu coração. E o mesmo ciclo se repete. É interessante, né? Eu estou fazendo essas abordagens mais práticas, irmãos, porque, claro, isso está dentro do meu viés pastoral, como eu já disse, eu não consigo deixar de dar esses detalhes, até para enriquecer vocês, mas, ao mesmo tempo, eu vejo como a Bíblia ela vai resgatando esses valores, como a Bíblia ela vai sendo clara e poderosa nesse contexto, tá bom? Interessante que a questão não é nem nessa transição
de tribo, né? Depois se tornou uma nação. O reino, a monarquia, o problema não é da adoração, não é nem do altar, né? Nem do templo, mas é como adora, né? A quem se dedica, né? Porque Salomão estava com o grande templo ainda lá. Verdade. Mas ele se corrompeu. Você vê como isso é perigoso, irmãos. E para nós aqui, eu não falo como fazendo juízo de valor, pelo contrário, eu falo e dentro do meu coração eu falo como também clamando a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós, vendo a história, a gente se acha muito distante dela e fala, como nós, né, somos privilegiados por não estarmos verdade. vivendo assim, mas de repente vai saber dos nossos postes ídolos e das nossas inclinações erradas e isso tudo também me traz temor. Por quê? Porque uma coisa é você sofrer pela vida, sofrer porque Deus permite, ou sofrer até mesmo como um servo de Deus, e outra coisa é você sofrer por causa do pecado. Parece que é muito semelhante, mas não, é muito distante. Ao sofrimento, como foi Davi sendo perseguido por Saul, e ao sofrimento do abandono de Deus, como foi com Salomão, porque ele se esqueceu. Davi também, quando peca com Betseba, ele se esqueceu de Deus, ou seja, o sofrimento de Davi com Betseba é o do pecado. O sofrimento de Davi sendo perseguido por Saul é a provação da vida. São sofrimentos, mas muito diferentes. Diferente, né? Então, é o coração, né? É o coração. Então, eu fiz questão de comentar isso, porque a síntese da divisão do livro é essa, né? É o nascimento e a preparação de Samuel. Percebam que o livro dá esse destaque, e um destaque piedoso, mostrando que Samuel foi decisivo na história do povo de Deus, foi decisivo na monarquia, foi decisivo como profeta e como discípulo de sacerdote. Poderíamos dizer que ele também foi sacerdote por adoção. Então, Samuel foi extraordinário. Começa o reino de Saul e a sua unção, e o reino de Davi, a sua unção como rei futuro, provações e a morte trágica e horrorosa de Saul. Tá bom? Fatos importantes do livro. Pode ler para nós, meu irmão Júnior? Nascimento e preparação de Samuel são fatos importantes, pois estabelece o fim do período dos juízes e a preparação para a monarquia. Continua? Pode continuar. Oração de Ana, o fim da família de Eli e seus filhos corruptos. Dando aqui um destaque, mostrando mais uma vez que não importa a sua linhagem, o que importa é a sua obediência. Deixa eu fazer um outro apontamento também, irmãos, que a capital religiosa das 12 tribos de Israel ficava em Siló. Exatamente, em Siló, que ele vai né? lá, né, adorar, Exatamente, porque o que acontece? Siló tinha uma importância muito singular nessa questão como que a gente pode dizer, da importância religiosa, porque depois que eles conquistam, era o centro religioso, exatamente. Siló era o centro religioso de Israel. Por quê? Eu vou até abrir outro mapa aqui para vocês, porque nós temos que lembrar que depois das grandes conquistas com Josué, a arca e o templo ficam em Siló. E olha só, deixa eu mostrar esse outro mapa para vocês aqui, ó. Olha que interessante. Olha só. Aqui. Tá vendo? Aqui as 12 tribos. Siló é exatamente aqui, ó, na tribo de Efraim. Agora ficou bom, hein? Agora a imagem ficou bem ampla. Bem ampla, tá vendo? Aqui é Jerusalém, onde foi construído o templo. Mas aqui é nas divisões das 12 tribos. Então, logo depois das conquistas, depois de todas as conquistas, o que acontece? O templo, ele fica, o tabernáculo, melhor dizendo, fica em Siló. E se mantém durante 300 anos em Siló. Com Josué, logo depois dos filhos de Eli, perdem aqui a arca, são derrotados, e aí a arca vai para as cidades aqui dos filisteus. Ó. Essa região é a cidade dos filisteus. Asdote, Ascalon, Gat, Gaza e Lax. As 5 cidades dos filisteus. E depois é retornada
e aí fica aqui, né, na região, né, fica em Israel novamente, volta, como a gente conhece a história. Mas por que eu estou falando tudo isso? É importante a gente lembrar que havia uma sede religiosa, ou seja, não pode ver que até nisso Deus foi criterioso, coloca bem no meio, praticamente, da nação para que pudesse ser acesso. Jerusalém, propriamente dito, está quase no meio da nação, que a gente tem que pegar aqui, ó, que é aqui essa região todinha é Judá, né? Isso em verde claro, tá vendo? Aqui embaixo, todinha é Aham, Judá, né? Isso tudinho é sim. Judá, Simeão, Aidã, Benjamim. Depois, na divisão do reino aqui, onde tem essa marca um pouco mais acentuada, é quando se Sim. divide o reino. E aí aqui Sim. fica o sul, com capital em Jerusalém, Judá, e o norte, Israel, com capital em Samaria, né? Então, Samaria. exatamente, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção da geografia, tá? Judá, duas tribos, né? Como? Benjamim e Judá é duas tribos, né? Na realidade, Benjamim Judá acaba sendo é três. Na mas, realidade, depois vai virar. Judá, ela acaba unindo-se a Dan, Benjamim e Simeão. porque, sim, Elas acabam se mesclando, entendi. Porque né? seria 12, 10 É, e 2, né? e na realidade É. acaba ficando assim, porque quando há a divisão do reino, nos dias da divisão do reino só sobraram praticamente Judá e Benjamim. Mas a Ah, tribo tá. de Benjamim, nos dias dos juízes, lembram que a tribo de Benjamim e a tribo de Dan quase foram extintas? Uhum, sim. Lembram disso? Porque dois episódios, inclusive por duas situações que registrada no livro de Juízes, essas tribos quase foram distintas. E por causa disso, a tribo de Dan, ela sai daqui e vai para norte também, por causa de uma atitude bem Hum, maligna e bem macabra dos habitantes de Dan. E aí quase foram sim, extintas, pela misericórdia de Deus não foram. E aí Dan, ela fica aqui também ao norte. sim. E ela sai daqui e vai para o. Segundo o livro de Juízes, vai mostrar todos os acontecimentos. E a tribo de Simeão se mesclou à tribo de Judá. Nós entendemos que Deus permitiu com que houvesse essa pulverização de Simeão por causa daquilo que Simeão fez lá atrás. Assim como Simeão e Levi receberam uma sentença com a bênção de Jacó, a gente vê que realmente Deus permitiu com que essas duas tribos agora elas fossem mescladas na história do povo de Deus. Uma servindo de forma pastoral e a outra sendo incluída naquela tribo principal que é de Judá. Há uma Uhum. coisa muito interessante que é a primogenitura espiritual e a primogenitura física. Uma outra hora eu comento sobre isso com mais Ah, detalhes, sim. tá bom? Mas vamos lá, Ok. voltando aqui. Então, vamos voltar aqui para o nosso mapa. Joia. Fatos importantes dos livros de 1 Samuel. Você tinha lido ali até Mas, o terceiro ponto, né? sim, Ou é. não? Depois é a Arca Perdida. Depois Samuel ungindo reis, Saul e Davi. Samuel sendo rejeitado pelo povo. A unção de Saul e sua rejeição. Um rei segundo o coração do povo. Depois a unção de Davi e sua aprovação. Um rei segundo o coração de Deus. Joia. Então, aqui a gente, né, nós entendemos que os fatos importantes, percebam que há uma unção, há uma Uhum. separação. Samuel, ele era essa pessoa extremamente importante, onde a própria Bíblia vai condecorar como nenhuma palavra dele caiu por terra. E os filhos de Uhum. Samuel, um dado importante aqui, hein? Os filhos de Samuel não seguiram os passos de Samuel. O texto sagrado vai mostrar isso. Inclusive, isso foi uma das reclamações dos povos, dizendo: sabemos que os teus filhos não é igual a vocês, seus filhos são corruptos, e nós queremos um rei, porque tendo um rei teremos proteção, seremos protegidos, teremos um comércio, teremos, né, porque eles olharam, né, de uma outra forma, Relações. né? Percebam, irmãos, assim, durante a história da humanidade, a gente vai ver muitos reinos, ou até quase que cidades, estados, mas não é propriamente uma cidade-estado,
mas que eram muito bem estabelecidos e eram em tendas, como foi no caso do próprio Saul. Saul era um rei, não vivia se tornou praticamente uma cidade-estado, mas ele vivia em tendas, né? Então é até difícil de classificar. Tinha suas próprias leis, tinha suas próprias coisas, não deixa de ser uma cidade-estado, só que é em tenda, né? Então é um pouco nômade também, querendo ou não, né? É um pouco nômade, não tinha um palácio, né? Mas não deixa de ser uma cidade-estado. Então, na história da humanidade, a gente vê que tiveram assim nações e cidades-estados nessa semelhança que foram muito bem sucedidos entre os árabes e que durante gerações eles se mantiveram com muito êxito, né? Porque eles não precisavam necessariamente construir palácio. É claro que no momento que você constrói um palácio, você tem um endereço, você tem fortificação, você tem uma estrutura melhor. Você, como você Sim. mencionou, né, Contra Júnior? invasão, né? Você tem ali, você cria mais coisas, né? Você organiza essa cidade, né? Verdade. Então, continuando aqui, o segundo livro de Samuel, o autor, pode ler para nós, Júnior? Natã e Gade, A data, data 930 a.C. temas, principais. pode ler. Temas principais. Davi, o rei segundo o coração de Deus. Divisão fundamental. Divisão fundamental. 1. Início triunfal do reinado de Davi, estabelecimento do trono. 2. Os problemas de Davi, adultério, Absalão, rancores familiares. Pode continuar. Aqui as divisões continuam aqui. Tá. Divisões familiares, Joabe e Amasa. Divisões militares. Desculpa. Divisão militares, Joabe e Amasa, Judá e Israel, Joabe e Seba, disciplina de Deus, censo, castigo. 4. Compra do terreno do templo. Aonde, de fato, foi construído, né, o Templo de Salomão. Agora, claro, essa é uma divisão, como a gente já mencionou, existem outras divisões. Se tem por tradição que foi Gate ou Natã, até porque Samuel já tinha morrido. Então, tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Fatos importantes dos livros de Samuel. Só uma questão, né? Pois não. Então, o Siló era o centro religioso, né? Que, inclusive, ele dizia lá em livro lá de Samuel, que Hannah subiu, né? Parece que é uma cidade era alta, né? Porque ele subiu para adorar, né? Sim, sim. Tá. Geralmente, pode falar. E depois passou a ser Jerusalém, né? Exatamente. Depois passa a ser Jerusalém, né? Mas há uma transição, né? Pode ver que a arca tem uma transição. Ela, já que ela foi deslocada, então houve uma transição. Só que Siló sempre foi um lugar onde, de fato, como que eu posso dizer, não perdeu essa característica de ser uma cidade religiosa. Siló, ela tinha esse viés, ela tinha essa característica, mesmo depois que, por exemplo, o tabernáculo vai para Jerusalém, e depois, com a construção do templo, a arca sai do tabernáculo e entra no templo, no Santíssimo Lugar. Siló sempre foi uma cidade onde haviam profetas. Vocês vão ver, por exemplo, no livro de Reis, que quando comenta sobre alguns profetas, falam o silomita, um homem de Deus, silomita, tal. Por quê? Porque era também da cidade de Siló. Sim, uma tradição. Por exemplo, em 1 Reis 14, quando Deus levanta aquele profeta Aias, vá
a Siló, onde vive o profeta Aias. Então, Siló se manteve como um lugar aonde os profetas tinham morada. Interessante, né? Interessante. Interessante. E Muito também legal. tem uma outra questão super interessante que eu quero mostrar aqui para vocês. É o seguinte, espera aí. Tem essa transição, né, professor? Essa transição que você falou outro dia, né? Da questão do altar, tabernáculo e depois templo, né? Essas transições. Sim, tem a transição, porque a arca é tomada pelos filisteus, vai para as 5 cidades, faz uma arruaça, volta, depois fica na casa de Abinadab, depois tem aquele momento em que Davi tenta levar a arca, que tem a morte de Uzá, e depois vai para a casa de Obed-edom, e que só por último vai para Jerusalém. Então, tem uma transição, e essa transição é bem curiosa, porque quando a gente também vai estudar um pouco isso, Júnior, nós notamos que durou possivelmente quase 70 anos para a arca voltar para o tabernáculo, depois que ela Nossa, saiu. Quase tempo, 70. né? É bastante A tempo. gente Por que olha. bastante tempo? Sabe por quê? Olha que interessante. Foi nos dias do profeta, ou melhor, do sumo sacerdote Eli, que a arca Ah, foi tá. tomada e ele morre. Samuel era Sim. pequeno. Samuel cresce, começa a profetizar. E ele vai visitando todas as cidades e ele tem a morada dele em Siló. Mas acontece que aí ele unge quem? O profeta, o rei Saul. O rei Saul tem Saúde. quanto tempo de reinado? Se não me falha a memória, são 40 anos. 40. Aí vem a história de quem? De Davi. Davi começa depois de um período e reina sobre Judá. E depois somente que Davi se torna rei de Israel, que ele demora 7 anos como rei de Judá e depois 33 anos, se não me falha a memória, como rei de Israel, que ele reina também, se não me falha a memória, 40 anos. O que acontece? Somente Unificado. depois desses 7 anos que ele consegue trazer a arca de novo, em algum período depois que ele se torna rei de Israel. Quanto tempo depois? Não sei, mas logo no início. Então, o que a gente deduz? 40 anos do reinado de Saul, Saúde. mais uns 10 do Davi, e mais o período que a arca ficou lá na casa de Abinadab. Interessante, né? Entendi. Ou seja, Legal. quase 70 anos. É muito tempo. Verdade. Aí agora eu te pergunto, olha que interessante. Isso é muito legal também, porque eu preguei uma série de mensagens sobre Samuel e a arca. E olha que interessante. A arca ficou na casa de Abinadab e Samuel não quis levar para a casa dele. Por que não? O que você acha? Interessante, né? Ele não quis levar para lá, né? Então, por quê? Mas ele não era profeta, Sacerdote. sacerdote? Por que ele não quis mexer com a arca? Percebe como isso é interessante? A região que a arca ficou, a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Em 1 Samuel 5, 1 Samuel 7, 7, 2. Olha que interessante. Em Kiriat Jearim. Então, é bem interessante esses detalhes. Mas, Júnior, a pergunta, irmã Cleusa, a pergunta, por que Samuel não foi pegar a arca? Hã? E aí? É Pode porque falar. será que não tinha um local que tinha que ser específico para ficar? Então, essa é a grande questão. Samuel, ele era tão cheio de Deus, e eu deduzo, tá, irmãos? Que ele sabia que a arca se você só podia mexer se Deus quisesse que mexesse. Ele não tinha essa Entendi. vaidade. Não pode ver, a arca sai de Siló por causa do pecado do povo. Deus traz de volta a arca volta e vai para a cidade de Bet-Semes, que é uma cidade de levitas,
E depois, lá em Bet-Semes, os levitas e os habitantes de lá abrem a arca e morre mais de 70. Algumas versões falam 50.070 homens. Eu não Então, duvido. talvez esse fato também deixou Samuel também sobre, né, a arca não é uma coisa que vai assim qualquer jeito. Exatamente. E por isso que a arca depois, então ela vai para Kiriat Jearim, né? Uhum. Porque eles perguntam quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo, a quem enviaremos a arca para que ela se afaste de nós? Então enviaram os mensageiros do povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem para vocês. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor, eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Deduzimos que Deus orientou eles e lá ficou, e a arca ficou lá 20 anos. Samuel era muito resolvido, ele sabia que a arca não se mexia, a não ser que Deus quisesse. E aí Davi vai mexer com a arca, e acontece aquele fato. E aí Davi aprende a lição. E aí a arca vai para a casa de quem? Vai para a casa de Obed-Edom. Mas entre esse episódio de 20 anos lá na casa de Abinadab, aí tem o reinado de Saul, o reinado de Davi passa-se quase 70 anos. Olha que interessante. Aí só depois disso a arca vai para o tabernáculo. E ali fica. Tá bom? Então, fatos importantes do livro de 2 Samuel. Irmãos, já passou bastante tempo aqui, eu vou parar para a gente parar a gravação para a gente ir para o último bloco, tá bom? Beleza? Ok? Tudo bem, irmã Cleusa? Quiser continuar? Não, é melhor porque aí, senão fica muito longo. Dá uma parada. Sim, Só um minutinho. Só um minutinho, então.